Toda doença autoimune começa e termina no intestino. Por que começa no intestino? Pelo seguinte, quando nós estamos com o intestino saudável, e quando nós falamos de intestino saudável, não é só ir ao banheiro. No nosso intestino, ela tem mil e uma funções, e dentro dela nós temos um outro órgão que é um órgão virtual, chamado de microbiota intestinal. 100 trilhões de micro-organismos que habitam o nosso intestino, que têm diversas funções. E quando elas estão equilibradas, a parede do intestino ela mantém intacta, ela mantém saudável, ela mantém a permeabilidade. Como vocês podem ver, ela só permite a entrada de coisas que são importantes para o nosso corpo, para as nossas células. Mas quando o nosso intestino está ruim, quando temos o desequilíbrio da microbiota, então ocorre um problema na parede do intestino. Então ocorrem as lesões, que nós chamamos de hiperpermeabilidade. Então são buracos que se formam na parede, permitindo a entrada de patógenos, de coisas que não deveria para o nosso corpo. Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui. Então, enquanto você está com o intestino bom, só entra vitaminas, minerais, aminoácidos, coisas importantes para o teu corpo. Aquela proteína que não foi digerida, vai embora. Aquela vírus, bactérias, o que não presta, ela está indo tudo embora. Isso quando o intestino é saudável. Mas quando o intestino fica doente e forma essas lesões na parede do intestino, vai permitir a entrada de coisas que não deveria. Aquela proteína que você não digeriu, entrou. Aquele vírus entrou. Aquele patógeno entrou. Então, quando entra substâncias que não deveria para dentro do nosso corpo, o nosso corpo é obrigado a produzir anticorpos. Ou seja, hiperpermeabilidade absorve toxinas. O nosso corpo é obrigado a produzir anticorpos, e esses anticorpos acabam atacando os tecidos do nosso corpo, provocando as doenças autoimunes. E o que provoca, então, essa lesão, essa hiperpermeabilidade no intestino? Primeiro, a disbiose intestinal, que é o desequilíbrio dessas bactérias que já comentei. Então, dessa microbiota intestinal, são 100 trilhões de micro-organismos que deveriam estar em equilíbrio entre as bactérias benéficas, entre as bactérias maléficas, oportunistas. Quando elas estão em equilíbrio, ela responde por mais de 70% do sistema imune. Ela seleciona o que pode entrar, o que não pode entrar no nosso corpo, Ela responde, por exemplo, a alergias, problema de pele, intolerância. Tudo está no intestino. O problema é manter esse equilíbrio, porque os antibióticos é o pior veneno para o nosso intestino, além dos aditivos químicos, má alimentação, o estresse. Mas o antibiótico, ele destrói toda a nossa microbiota. Embora seja importante, o efeito colateral dela é terrível. Então ela desequilibra totalmente a nossa microbiota, e aí leva também à lesão da parede do intestino. E o segundo problema é o consumo de alimentos inflamatórios. Nós temos alguns alimentos que são altamente inflamatórios, que provocam justamente essa lesão na parede do intestino. Que alimentos são esses? Principalmente alimentos que têm glúten, trigo, centeia e cevada, leite e derivados e açúcares. Então, quando nós juntamos alimentos inflamatórios com o desequilíbrio da microbiota, permitimos a entrada de vírus, de bactérias, de fungos, de proteínas que não são digeridas, patógenos, de metais pesados, por exemplo, E aí, o nosso corpo é obrigado a produzir os anticorpos, os soldados para defender contra esses patógenos, Então, quando nós falamos de anticorpos, eu comparo a um Schwarzenegger, Então, é como se o nosso corpo, ele produzisse Schwarzenegger dentro do nosso corpo para defender o nosso corpo. Então, esse é um anticorpo que nós produzimos. Ele, com a bazuca dele, vai percorrer todos os patógenos que entrou no teu corpo. O problema do Schwarzenegger é que ele não sabe distinguir a diferença entre uma cobra e uma minhoca. Ele deveria matar só as cobras que entraram, Mas quando ele encontra uma minhoca, porque ele percorre o corpo todo atrás da cobra, quando ele encontra a minhoca, ele pensa que é cobra. Ele destrói a minhoca. E essa minhoca faz parte do seu corpo, é um tecido do seu corpo. E aí provoca as doenças autoimunes. Isso nós chamamos de mimetismo molecular. E a doença autoimune, ela nunca vem sozinha, Então ela vai atacando o seu corpo. Agora, a parte mais frágil do seu corpo é que se manifesta primeiro. Então pode se manifestar
no cérebro, na pele, né, nas articulações, como a artrite reumatoide, por exemplo, nos tecidos. É como se os nossos tecidos fossem um colar de pérolas. Se você pegar as duas pontas e esticar ela, aonde ela vai arrebentar? No elo mais fraco. Pois é, então no elo mais fraco é que vai se manifestar primeiro as doenças autoimunes. Dois grandes problemas com relação a esse problema. O primeiro, o diagnóstico. O médico americano diz que para chegar ao diagnóstico de que é um problema autoimune, ele tem que visitar 5 médicos nos Estados Unidos. Então provavelmente no Brasil deve ser mais ou menos a mesma coisa, não é? O segundo problema, diagnosticado que é o problema autoimune, qual é o tratamento? Não existe tratamento específico para doenças autoimunes. Existem os corticoides para amenizar as dores, para tirar o desconforto, e os imunossupressores. O que os imunossupressores fazem? Já que o nosso sistema imune, o sistema imunológico, está atacando o nosso corpo, vamos reduzir a capacidade imunológica, vamos tirar a nossa imunidade. É o que os imunossupressores fazem. Então, você vai deixar de produzir anticorpos que vai atacar o seu corpo. Então, você vai ter, digamos, menos desconforto, mas a tua imunidade está zerada e está sujeito a qualquer outro tipo de problema, até os cânceres. Então, esse é o grande problema das doenças autoimunes. Então, como é que tem que começar para tratar as doenças autoimunes? Então, é o que o médico americano fala. Se começa no intestino, tem que terminar no intestino. Então, tem que começar cuidando da saúde do intestino, porque é lá que começam os problemas. Então, o que ele diz para você recuperar o equilíbrio da microbiota, para recuperar a permeabilidade intestinal, né? Para recuperar da disbiose? Então, existem muitas coisas que são importantes para o intestino. Então, por exemplo, o colostro, assim como o ômega 3, a glutamina, a vitamina D3, caldo de osso, os probióticos, todos são importantes. Mas segundo o médico americano Tom O'Brien, as duas coisas que nunca podem faltar para recuperar o equilíbrio da microbiota intestinal. Primeiro, ele falou dos prebióticos. E ele mostrou essa foto aqui, que é uma grande variedade de vegetais. Quanto mais variedade de vegetais, mais variedade de micro-organismos benéficos e volume você vai ter consumindo variedade de vegetais. Então são os prebióticos. E o segundo item que ele citou, além dos prebióticos, foi alimentos fermentados. Todos os alimentos fermentados são importantes para a saúde do intestino. Todos os países cuja população é longeva têm na base da sua alimentação alimentos fermentados.